governo é fácil decretar salários mínimos. Espanha tem um salário mínimo mais alto que Portugal, mas está longe de outros países europeus mais desenvolvidos. Evidente, nós temos que fazer esse caminho para nos aproximar primeiro de Espanha, e por isso eu disse, numa entrevista que dei ontem, que o primeiro passo é chegar ao salário mínimo espanhol. Porque não faz sentido que Portugal tenha um salário mais baixo do que o espanhol. Posso perguntar-lhe diretamente, o Chega considera-se um partido anticentralismo e que quer, de facto, olhar para o território de uma outra forma? Evidente, senão não tínhamos um partido disperso distritalmente por todo o lado, com uma força enorme nas distritais, olho do Norte, por exemplo, que tem hoje um peso enorme no partido Chega. O país não pode ser Lisboa. O país tem que ter a capacidade, até porque o motor da economia e da indústria até está muito situado no norte do país. Portanto, temos que ter capacidade de olhar para este país e dizer, temos que ter mais indústria e mais exportação. Ainda hoje eu reunia de manhã com a Associação Empresarial no Minho e me falavam disto, que é, o segredo da economia portuguesa tem que ser evoluir, tem que ser exportar, mas também tem que ser satisfazer os trabalhadores. Nós temos que ter bons trabalhadores, motivados e satisfeitos. Senão o que é que vamos ter? Os jovens a emigrar para os países mais desenvolvidos do mundo. Isso não nos interessa. Portanto, sim ao aumento do salário mínimo, mas com uma condição. Que o salário mínimo não se vá aproximando do salário médio. Porque senão o que vamos ter é compressão salarial, em que todos estão a ganhar o salário mínimo. Muitas dessas... O que é que nós temos dito? Que temos que ter cuidado para que Portugal não se torne uma nova França ou uma nova Bélgica. É isso que temos dito. Porque acha que está a funcionar mal o sistema de integração nesses países? Nem sou eu que digo. A Comissão Europeia abriu este ano um processo a Portugal por causa da chamada flexibilização dos vistos da CPLP. Nós antes tínhamos uma regra que era, para adquirir a nacionalidade de 6 anos, tinha que se conhecer a cultura e a língua portuguesa. E tínhamos a regra de que para se obter um visto para entrar em Portugal, tem que se ter contrato de trabalho, habitação e meios de subsistência. Bom, é o mínimo. Agora, as regras que temos é que qualquer pessoa entra de qualquer maneira, tenha trabalho ou não tenha habitação ou não tenha, venha fazer o que venha fazer. Já nem é preciso contrato de trabalho. Segundo as regras que o Governo Socialista impôs, as pessoas chegam e dizem assim, estou à procura de trabalho. Ora, não há nenhum criminoso que chegue cá e diga assim, o que é que vai fazer? Vou vender droga. Ou vou cometer um atentado terrorista. Ou vou roubar as pessoas. Que venham à procura de melhores condições de vida e venham para trabalhar. O problema não é eles virem, porque isso é o normal. O anormal é haver um Estado que lhes diz, podem entrar de qualquer maneira. Sem quaisquer regras, sem vistos, sem controle, sem sabermos quem vocês são. Mas o Chega é ou não um partido anti-imigração? Não, o Chega é um partido de imigração regulada, controlada, que é quem vem. Nós temos que saber quem é, primeiro. Que condições de segurança tem. Eu não sei se viu este ano, era importante que as pessoas soubessem isto. O terrorista que atacou na Bélgica turistas suecos viveu na Covilhã. Ninguém sabia, nem nós sabíamos. Porque ele esteve lá como podia ter estado em Lisboa, no Porto, em Braga, porque aqui ninguém controla nada. Isso é uma crítica às nossas forças de segurança? É uma crítica à falta de controle, não é das forças de segurança. É à lei. Se a lei exigisse controle, as forças faziam. Nós estamos a criar uma bomba relógio em algumas cidades do país. A permitir pessoas que não sabemos quem são, que vêm de culturas completamente diferentes, entrarem sem qualquer controle em Portugal. Isto está a acontecer em Lisboa, como está a acontecer em Braga, como está a acontecer no Porto, como está a acontecer em Santarém, como está a acontecer em Faro. E como aconteceu noutros países... Ora bem, nós podemos preparar-nos ou não? E repare, com bons resultados ou com maus resultados? Eu acho que França mostra que é maus resultados. Portanto, queremos seguir o mesmo caminho que esses seguiram, com guetos, com violência, com impedimento da polícia de fazer o seu trabalho. Mas nem toda a gente que vai... Ora, o que é que nós temos defendido? Portugal precisa de imigração em alguns setores estratégicos, sem dúvida. Vou-lhe dar exemplos. Construção, como disse, restauração, turismo. Empresários amigos meus me dizem, André, sem imigrantes eu não consigo funcionar. Nas suas áreas, na agricultura, nos serviços, etc. Portanto, nós nunca fomos contra a imigração. Eu tenho muito respeito pelos imigrantes, porque também tenho pelos nossos imigrantes, que durante anos Portugal foi um país de imigração. E nós não nos podemos esquecer disso. Agora, os nossos imigrantes iam cumprindo as regras para trabalhar e para contribuir. Não podemos ter um país que permita entrar todos sem regras, sem controlo e que não seja para contribuir. Estarmos a receber pessoas cuja cultura e a matriz civilizacional é completamente diferente da nossa, em grande número, acabará cedo ou tarde por provocar uma tensão cultural e civilizacional. Portanto, se pudermos evitar isso, era o ideal. O caso dos brasileiros é um caso diferente. Os brasileiros têm a mesma matriz civilizacional que nós. A mesma matriz. Mas já se houve muitas críticas aos brasileiros também em Portugal e estas comunidades a maior número. Eu não vou alinhar numa perseguição. Está a ter um discurso mais moderado? Não é moderado, é porque é o que nós sempre dissemos. Nós temos muitos brasileiros no Chega, e angolanos, e moçambicanos, porque são pessoas que vieram para cá, que falam a língua portuguesa, que gostam de Portugal, que gostam da cultura portuguesa e querem contribuir.
Também há portugueses no Brasil e em Angola. Portanto, há aqui uma integração cultural que nós não podemos comparar a quem vem do Paquistão, ou quem vem da Índia, ou quem vem do Bangladesh, ou quem vem do Afeganistão. É diferente. Nós temos de tratar diferente o que é diferente. Enquanto presidente do partido, que o Chega devia fazer uma campanha comprometendo-se com números e com propostas, e não só como faz o PSD, com todo o respeito, que é vamos gerir melhor e vamos melhorar a vida de todos, mas sem se comprometer com nada. Nós comprometemos com os riscos que isto tem, de escrutínio, mas que é positivo. E, de facto, eu propus recuperar o tempo de serviço dos professores em 4 anos, calendarizando. Porque não é possível fazê-lo num ano ou em 2. Mas agora ouço o secretário-geral do PS dizer o mesmo, que há uns 6 meses atrás não dizia. Os professores foram uma das carreiras cujo tempo de serviço não foi recuperado. Mas hoje em dia tem outro drama. É que muitos destes professores que viviam, que estão deslocados, como aos polícias também, porque estão em escolas que não são da sua residência, e de repente a inflação, fruto da guerra na Ucrânia, e o aumento dos preços de habitação, fruto do contexto mundial, mudou-lhes a vida a 180%. Quem pagava 300 euros de casa, de repente está a pagar 900. Ora, se ganha 1.200... E onde é que queres chegar com isso? Se ganha 1.200, como é que pode lá ficar? Não pode, resultado. Ou deixa de ser professor e imigra, ou nós temos que lhe recuperar alguma coisa. Daí o nosso esforço de dizer que tem que ser feita esta recuperação. Por isso, a pergunta que me faz é, então, mas espera lá, quer aumentar as pensões, quer recuperar o tempo de saúde e quer uma saúde digna, o Estado tem dinheiro para isto ou não? Eu vou-lhe dizer o que é que eu acho, posso estar enganado, e daqui a um ano, como eu lhe disse há pouco, cá estarei, se tiver vencido, ou se estivermos no governo, como as sondagens indicam, pelo menos ser uma maioria de governo, para assumir a minha responsabilidade. Eu não fujo às minhas responsabilidades. Cá estarei para lhe dizer que não consegui. Ou para lhe dizer, olha, não era como eu pensava. Não era como eu pensava. O que é que eu acho? Como é que se chega lá? Eu acho que Portugal nunca teve um problema de falta de dinheiro, na minha perspectiva. Tem um problema de má gestão desse dinheiro. Nós ontem fomos surpreendidos nos jornais da noite, nos vários, em que Portugal gastou centenas de milhões de euros a mais na gestão da Covid-19 do que devia ter gasto. É um exemplo só. O que é que eu quero dizer com isto? Que se nós tivermos uma gestão com menos desperdício e uma capacidade de combater a corrupção e a economia paralela, numa diminuição de 15% ao ano, eu acho que nós conseguiremos alocar recursos para estes 3 setores fundamentais: a saúde, a educação e a justiça. Mas também não lhes vou mentir que isso não chega. E, portanto, não lhes vou só dizer assim, vamos combater a corrupção, e vamos combater a economia paralela, e vamos combater o desperdício. Não. Nós temos 2 taxas que queremos impor. Quais são? Porque quem diz que quer investir mais também tem que dizer onde vai buscar o dinheiro. Mas quais são essas taxas? Nós propomos uma taxa temporária sobre os lucros da banca, por um lado, a 40%. E uma outra taxa temporária sobre os lucros extraordinários das gasolineiras, também a 40%. Conjugando tudo isto, nós entendemos que conseguiremos ter dinheiro para esses investimentos. Não estou a falar de economia paralela. Corrupção. Em Portugal são cerca de 18 mil milhões a 20 mil milhões. É um valor muito elevado. É mais que o orçamento da saúde todo. Mas populismo é dizer assim, portanto eu pego nisto tudo e distribuo pelos outros. Porque isto não se combate num ano, nem em 2. Como dizia o presidente John Kennedy, aqueles que disserem que vão resolver isto num ano estão a mentir. Mas vamos pelo menos começar. É o que eu quero fazer. Vamos pelo menos começar. Portanto, tenho os melhores exemplos. A Irlanda, os Estados Unidos e a Inglaterra. E o que pretendo trazer para Portugal é leis firmes de combate à corrupção. Que é, mais do que a pena, embora para mim a pena seja importante, porque dissuade, mais do que a pena, é o produto do crime que tem que reverter para os cidadãos. Para que saibam que quem cometeu estes crimes deve devolver o dinheiro às pessoas. O Chega é então o quê no quadro da direita portuguesa, sendo que ficou completamente marginalizado pela AD, que integra 3 partidos, um dos quais o PPM, que também tem ideias um pouco jornalismo diferentes. Que eu não gosto. Você fez uma pergunta, que é, então se não é extrema-direita, o que é que você se considera? O que eu não gosto é de chegar a uma entrevista, ou de chegar a um painel informativo, o Chega à extrema-direita, não interessa. Porque isso não é ser jornalismo. Isso é caracterização prévia. Você fez uma pergunta, o que é que então vocês acham que são? Não é? Nós temos partidos na nossa família europeia que são mais, digamos assim, radicais. Isso não há dúvida. Mas olha, um desses partidos acaba de vencer as eleições na Holanda. O Geert Wilders. Posso lhe dizer, aliás em primeira mão, acabo de receber há minutos uma mensagem do novo primeiro-ministro holandês, ainda não é primeiro-ministro, mas quem venceu as eleições na Holanda. E que foi uma surpresa também. Uma surpresa enorme, a dirigir apoio ao Chega e a pedir aos portugueses que votem no Chega e a apelar à comunidade portuguesa na Holanda que vote no Chega também. Isto é extrema-direita, quer dizer, o país começou a ver assim, o Bloco de Esquerda e o PCP não são extrema-esquerda, só há a extrema-direita. O resto é à esquerda, e depois há a extrema-direita, que é, como vivemos nesta cultura pós-revolução,
em que a esquerda era tudo bom e a direita era tudo mau, passa a haver os partidos democráticos e os não democráticos. Como apareceu o Chega e pôs em confronto tudo isto, temos que os neutralizar, temos que os humilhar, e o fascista, a extrema-direita, é sempre radical. Mas o reforço de votantes no Chega não tem a ver também com o facto de o partido estar no extremo oposto dessa esquerda que nem sequer está a querer dizer que é extrema-esquerda? As últimas sondagens mostram que a maior parte do eleitorado do Chega vem do PS e do PSD. Estas pessoas são fascistas? São de extrema-direita? Não. Estas pessoas estão fartas do país que têm. Estão fartos de ser roubados pela classe política. A maior parte do eleitorado que o Chega recebe é do PS e do PSD, inclusive é do PS. Cerca de 10% dos nossos últimos votantes vêm do Partido Socialista. E porquê os mais jovens? Ora, mas isto para dizer primeiro, portanto, estas pessoas não são de extrema-direita nem fascistas. São radicais contra o estado de coisas a que chegámos. Os jovens. Nós desde o início percebemos que o país estava a mudar. Já não está tanto a mudar nas nossas gerações, está a mudar nas gerações mais novas, que já não acedem à informação como nós acedemos. Porquê é que custa tanto à esquerda e a algum status quo o novo mundo de comunicação? Por uma razão, porque eles não o controlam. Porque eles habituaram-se a controlar. Algumas televisões, alguns jornais, habituaram-se a só sair o que eles querem. Ora, este novo mundo é diferente. Acho que isto não é de esquerda nem de direita. É uma questão de comunicar diretamente com os eleitores. Enquanto que antes tínhamos que ter um filtro, o filtro televisivo ou o filtro jornalístico, nós agora temos a capacidade de falar diretamente com as pessoas. E é isso que aterroriza a esquerda tanto. É que pela primeira vez eles não controlam as instituições que filtram a mensagem. E que nós dizíamos A, mas para o público passava B. Nós dizíamos C, para o público passava D. Agora não. Eu faço um vídeo no Instagram ou no TikTok, tem mais visualizações que a maior parte dos canais de cabo. E portanto eu estou a falar diretamente com os meus eleitores. E eles tomam a sua decisão. Gostam ou não gostam. Agora, a política não é o que nós gostamos. A política é o que é. É a arte do que é, não é a arte do que nós queremos. Portanto, se me disser assim, Montenegro, prefiro que você não existisse. Certo, mas eu existo e estou aqui, e o Chega também. O que não podemos fazer é assim. A AD diz que não quer o Chega para nada. E que não quer os votos do Chega. Mas que no dia a seguir venha pedir os votos do Chega. Para mim o fundamental é isto. Que o PS não continua a governar a partir do 10 de março. E por isso achei estranho até ouvir palavras de Nuno Melo dizer que se o PS tiver mais votos deve governar. Não, não. Se a direita tiver mais votos deve governar a direita. Nós vamos, se tivermos mais votos à direita, com direita refiro-me a PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Vamos desafiar todos a formar um governo. Se o PSD não quiser fazê-lo com Luís Montenegro, fará com outro. A mim isso é-me indiferente. Eu não chego a cabo de ser eleito, sei que serei eu a fazê-lo. E se houvesse um acordo com o PSD, aliança, enfim, quais seriam as suas condições? Ouça, primeiro o combate à corrupção. Há um ponto que para nós é fundamental e sem o qual estaremos fora. Se não houver combate à corrupção e se não houver independência da justiça, nós não estaremos nesse acordo. Porque o acordo tem que ser a garantia de que casos como este que tivemos, que levou à queda de António Costa, e que eu acho que envergonha qualquer país na Europa, se um primeiro-ministro se demitisse porque o seu chefe de gabinete tem 70 mil euros em caixas de vinho, ou livros, ou lá o que fosse, isto envergonha o país. E, portanto, nós temos que combater estes fenómenos com toda a nossa força. Se isto não estiver no acordo, nós estamos fora, isso garante. As sondagens estão-nos a dar 40 e tal deputados. Mas eu acredito que nós vamos ser... E os portugueses poderão confiar nesse grupo escolhido por si? Podem confiar, porque eu estou a lutar para ter escolhas credíveis, independentes muitas vezes, pessoas com currículo profissional que deem aos portugueses muita gente diz, confiança. Não sei quem são os elementos do Chega. Olha, também tenho que lhe dizer isto, também não sabem, porque nos últimos anos muita comunicação social, não é o caso do Porto Canal, mas muita comunicação, tem centrado única e exclusivamente o Chega na minha pessoa. E o Chega é muito mais do que eu. O Chega tem hoje, deixa-me dizer-lhe isto, que acho que é importante, o Chega deve ser o partido com mais militantes a par do Partido Socialista em Portugal. Nós temos mais de 50 mil militantes, que é um caso... Eu há poucos meses estive em Espanha. Espanha tem 4 vezes mais população que nós. E o Santiago Abascal disse-me que o Vox tinha 30 e tal mil militantes. O Chega, num país com 11 milhões de pessoas, tem 50 e tal mil militantes. Nós temos quadros, temos gente com vontade e temos gente disponível. Assim os portugueses escolham e queiram que o Chega possa fazer parte dessa solução.